Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Luciano Santos. Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente ao professor Denis, que deve estar aí com vocês, a oportunidade de estar aqui e dar meu depoimento do que aconteceu com a minha vida e com a minha carreira, desde que eu saí exatamente das mesmas carteiras que vocês estão aí, quando eu fiz o meu estrito senso em 2014, 2015 e 2015. Fiz um mestrado em administração e estratégia e o Denis fez parte do meu processo de aprendizagem aí e teve um papel fundamental quando ele nos deu a disciplina que vocês estão tendo também de ensino e administração. Bom, ele pediu para eu contar um pouco como é que é o papel do professor hoje, o que muda, né, o que está acontecendo hoje diante de tantas mudanças, diante desse mundo tão conectado, enfim, diante dessas novas gerações que estão tão dispersas e que necessitam de estratégias, metodologias novas de aprendizagem e de engajamento. Bom, eu vou começar falando brevemente um pouco de mim, né? Eu, antes de ser professor, eu fui empresário, publicitário, tive uma agência de propaganda, resolvi fazer uma transição de carreira, como muitos de vocês aí devem estar fazendo, e fui para o mestrado muito sem saber o que estava acontecendo, né? Porque eu estava muito tempo afastado dos bancos de escolares, enfim. E foi incrível como eu percebi desde aquele momento, né, muito por conta dos alertas de profissionais como o Denis, como a Marta Sambiase, que foi quem me proporcionou uma oportunidade de estágio de docência aí mesmo dentro do Mackenzie, como eu percebi o que tinha mudado de quando eu havia frequentado faculdade, quando eu tinha feito o meu MBA, enfim. E se eu for contar para vocês o que mudou desde então até agora, eu vou dizer que mudou muito, 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 muito. Especialmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, né, com tanta coisa acontecendo, com essa necessidade que a gente está tendo de se adaptar às plataformas digitais. Tudo está diferente, tudo está muito diferente mesmo. Você precisa estar muito mais engajado, você precisa estar muito mais atento à tecnologia. Para vocês terem ideia, desde que eu saí do Mackenzie, ainda quando eu fazia o mestrado aí, eu fui convidado para dar aula na pós Lato Sensu, continuo dando. Hoje eu não moro mais em São Paulo, estou no Sul, estou em Santa Catarina, mas continuo atuando na pós EAD, na área de marketing também. Eu montei uma das disciplinas que foi pesquisa de mercado, que eu toco até hoje, sou professor até hoje dessa disciplina. Também faço orientação das monografias das pessoas, não só da área de estratégia e marketing, como da área de finanças. E tenho tocado a minha vida, quer dizer, eu me tornei realmente um professor, eu consegui fazer essa transição de carreira. Dou aula na Sampo, que é uma escola de negócios aí de São Paulo, que muitos de vocês certamente devem conhecer, e atuo aqui também em Santa Catarina, aqui num grupo, numa uma universidade chamada Unisociesc, que faz parte de um grupo gigantesco brasileiro, Anima, que tem mais de 110 mil alunos e unidades escolares espalhadas pelo Brasil inteiro. Bom, por que eu conto isso para vocês? Porque eu estou falando de 3 ambientes completamente distintos de ensino. EAD no Mackenzie, que já existia e que eu fiz parte da montagem, quer dizer, eu vi toda a transição acontecendo. Sampo, onde eu dou cursos presenciais e também dou cursos via EAD. E agora aqui na Unisociesc, onde eu estava no ambiente presencial, tradicional, normal, aqui dando aula para a faculdade, para a graduação. E de repente, em uma semana, a gente tem que mudar completamente o nosso prisma, a gente tem que mergulhar em plataformas digitais. Para mim, eu considero que foi muito mais fácil, porque eu já tinha experiência desse ambiente. Para muitos dos meus colegas está sendo mais complicado, porque tem sido no susto, como a gente está dizendo por aqui. Mas, assim, o que eu consigo perceber é que hoje, não importa se você está dando aula presencial, se você está dando aula via EAD, se você está num curso que seja DAD ou que esteja no momento agora EAD por conta do que está acontecendo, é muito importante a gente ter um olhar diferente sobre o aluno, ter um olhar diferente pensando que essas novas gerações
são diferentes da gente, elas têm outro tipo de reatividade, elas têm outro tipo de acesso à informação. Então, desde o momento, do primeiro momento que eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber isso. O professor não é aquele que ensina, né? É aquele que conduz o aprendizado, né? Como é que a gente faz para conduzir o aprendizado de alguém? Se eu despertar atenção, como é que eu desperto a atenção? Eu acho que eu tenho que pensar sempre em contextualização. Eu tenho que pensar em assuntos que, claro, que falem de um conteúdo, que falem daquilo que a gente tem que abordar, que é um conteúdo técnico, mas que busque uma correlação com o que está acontecendo, né? Isso é muito comum nas pós-graduações, né? Normalmente são profissionais como eu, como tantos outros, que estão no mercado e que vão levar um pouco da sua experiência para os alunos que estão lá buscando exatamente isso. Mas isso está se tornando, ou melhor, já se tornou também fundamental para quem está na graduação. Se você não está antenado com o que está acontecendo no mundo, se você não é capaz de pensar em transdisciplinaridade, é difícil a palavra, né? Se você não é capaz de pensar que você tem que trabalhar com um eixo que atravesse vários campos do conhecimento, fica mais complicado, né? Eu fico imaginando, por exemplo, o meu caso, voltando a falar de mim. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu tratei de EAD, coincidentemente, né? Mas eu tratei da evolução de uma empresa em particular, né? E como ela usou EAD e tecnologia aplicada à educação para se destacar no mercado. E naquele momento já a minha orientadora, a professora Edmária, talvez alguns de vocês aí conheçam ou tenham até aula com ela, me sugeriu fazer uma das disciplinas em gestão de pessoas. Eu fui fazer mudança organizacional. Foi incrível como isso mudou o ponto de vista que eu tinha sobre estratégia, né? E em conversa ontem com o professor Denis, quando a gente estava combinando esse vídeo, a gente falava exatamente disso. Dá para eu olhar finanças só do ponto de vista dos teóricos em finanças hoje em dia? Ou olhar gestão de pessoas só do ponto de vista dos teóricos em gestão de pessoas? Ou estratégia, enfim. Dá para eu olhar só sobre o ponto de vista de especialistas um assunto? Não, eu acho que não dá mais. E eu acho que aí é que está a mágica de você se tornar professor hoje. Porque a gente já está equipado com uma quantidade, um acesso à informação incrível. Use isso em sua sala de aula, né? Acredite que para você engajar o seu aluno, você tem que tornar aquilo que é um conteúdo obrigatório, algo que seja interessante. Ou seja, você tem sempre que relacionar teoria com prática. E eu não estou dizendo prática simplesmente de exercício, eu estou dizendo prática de vida. De que maneira aquele conteúdo vai influenciar na vida do seu aluno? De que maneira aquele conteúdo ele influencia no conteúdo de uma outra disciplina? Tá? Então essas conversas com outros campos do saber são fundamentais nesse momento, né? E isso se torna ainda mais forte quando a gente vai para ambientes digitais, porque o aluno está fazendo uma aula com você e ele está ali acessando tudo o que você está falando, se bem que isso já acontece também nas aulas presenciais, né? Eu, por exemplo, uso o celular o tempo todo como um instrumento de trabalho em sala de aula, né? Uso Kahoot, Socrative, etc. E quando a gente parte para esses ambientes puramente digitais hoje, né? Como as plataformas de ensino, muitos de vocês devem começar a trabalhar ou já estão trabalhando em EAD, é mais importante ainda você fazer isso. Como é que eu uso uma câmera para interagir com o aluno? Como é que eu crio proximidade com o aluno num ambiente virtual? O que eu uso sempre de exemplo é o grupo de WhatsApp que eu tenho com a minha família, né? Nas primeiras vezes que a gente conversa é complicado, tem sempre a tia ou a mãe que não consegue falar direito e agora de repente está todo mundo falando. Porque está todo mundo contextualizado, está todo mundo falando e sabendo do mesmo assunto, né? Eu sei uma parte, minha tia sabe outra parte, minha irmã sabe outra parte e a gente junta isso, esse conhecimento, criando um hub muito maior de divisão do saber. Eu acho que basicamente é isso. Bom, é isso que eu tinha para contar para vocês e eu queria finalizar dizendo que sim, que vocês estão num caminho certo. Algumas pessoas com certeza devem estar se perguntando, será que eu estou num caminho bacana de entrar em educação? Sim, é impressionante como a educação é capaz de devolver e de fazer sentido
para a vida da gente. E fazendo um paralelo com o que a gente quer fazer com essas novas gerações, né? Essas novas gerações estão muito, muito atentas a propósito. Então, se você mostra, né, no seu plano de ensino, se você mostra no seu plano de aula, nas atividades que você faz, né, nas práticas que você tem em sala de aula, seja ela presencial ou online, se você mostra exatamente isso, qual é o propósito de eu estar aprendendo isso? É o que basta para eles se interessarem, é o que basta para eles se engajarem e que eles sejam capazes de produzir conhecimento a partir disso, a partir daqueles tópicos que você gera, né? Aquelas coisas que fazem com que vocês sejam os que provocam discussões, né? O que criam curiosidade de verdade. E eu garanto para vocês que trabalhando desse jeito, você cria um engajamento muito grande dos alunos. E você cria uma resposta boa, não só de aprendizado, mas realmente de transformação, que é o que a gente quer muito com a educação, né? Transformar esse país todo, criar uma sociedade que seja mais justa, mais honesta, que tenha um pensamento mais crítico, né? Que haja com um pouco mais de lógica. Desejo para vocês uma excelente aula hoje e qualquer hora a gente se encontra de novo por aqui. Denis, obrigado mais uma vez pelo convite e estou aqui sempre que vocês precisarem. Um grande abraço e boa aula aí para vocês. Tchau, pessoal!